Boa tarde. Nosso grupo irá falar sobre Pneumocystis jirovecii. Está composto por Jaqueline Cardoso, Rodrigo Gonçalves, Carlos Alberto e Tamara Larissa. Bom, eu vou falar um pouco fazer uma introdução, falar sobre a história da Pneumocystis jirovecii e também falar sobre o conceito. Bom, é uma espécie de fungo semelhante à levedura. Era antigamente conhecido como Pneumocystis carinii. Ele é um fungo oportunista que causa pneumonia grave em indivíduos com uma variedade de condições clínicas de debilitação, principalmente com funções imunológicas comprometidas. Geralmente é letal em pacientes com pneumonia associada ao HIV, mas também pode acometer outros pacientes com outro tipo de imunopressão. Bom, o desenvolvimento dessa descoberta aconteceu por volta de 1910, provém de um médico, professor italiano chamado Antonio Carini, que é por isso que inicialmente era chamado Carini, né? Pneumocystis carinii. Porém, o Dr. Antonio Carini, ele trabalhava junto com o Dr. Carlos Chagas, que estudava em um outro patógeno muito importante, que examinava os pulmões dos ratos, que na época eram os cobaias. E então, vendo que os agentes microbiológicos eram diferentes, isso acabou levando para outros pesquisadores a investigar. E algum tempo depois, os pesquisadores começaram a associar a infecção graves dos pulmões em pacientes com SIDA, né, com AIDS, e a partir de então teve o seu nome substituído por Pneumocystis jirovecii. Hola, me llamo Carlos. Voy a exponer sobre la patogénesis de la pneumonia jirovecii. Pneumocystis jirovecii, desculpe. La pneumocystis jirovecii é uma causa comum de pneumonia em pacientes que são imunodeprimidos. Pero uma enfermidade muito rara em pessoas com sistema imunes não comprometidos. Os grupos de risco podem ser pessoas que houve feito transplante de órgãos, pacientes hematológicos e pessoas que fazem uso de corticoides. Essas pessoas costumam ter seu sistema imunológico afetado, seja por cirurgias ou por ingerir medicamentos e corticoides e que fazem com que o parásito tenha uma força maior para agir em nosso organismo. Este parásito age, tem como forma de infecção a inspiração, ele se vai até o pulmão e no pulmão se instala, faz parte da nossa microbiota pulmonar normal, pero em pessoas com imunodepressão do sistema imune, cambia sua força e se hace patógeno. As pessoas que sofrem de uma infecção por este agente patógeno têm os recuentos de linfócitos tipo T muito baixos, de forma que os linfócitos não conseguem combater o agente e as quistes se aderem ao epitélio alveolar
ativando uma resposta inflamatória, pero com recuentos de linfócitos muito baixos, esta resposta não é suficiente para combater el agente no pulmão. A epidemiologia nos mostra que em los anos 80, a pneumocite girovecii se hace definidora del SIDA, porque se chega à conclusão de que pessoas com VIH-Sida têm maiores riscos de contrair a enfermidade e de mortalidade por esta enfermidade. Pero las infecciones por este virus a través de muchas campañas de información sobre VIH-Sida hicieron con que cerca de 21% de disminuição nos Estados Unidos por ano desde os últimos anos. Na Europa, se diminuiu de 4,9% por cada 100 pessoas infectadas para 0,3% por pessoas infectadas. Países africanos sofrem mais porque têm uma baixa qualidade de equipamentos para diagnosticar corretamente a pneumocite girovecii. As manifestações clínicas de infecção por pneumocite girovecii são muito inespecíficas e muito tardias. As manifestações clínicas se confundem com outras enfermidades e, por isso, é fácil diagnosticar pneumocite girovecii de maneira errada. A disneia, a fiebre, tos seca e a diminuição de saturação são sintomas de muitas outras enfermidades. Por isso que se fazem muitos diagnósticos diferenciais e são capazes de chegar a muitos desses diagnósticos diferenciais se utiliza simplesmente os sintomas que se encontram na enfermidade de infecção por pneumocite girovecii. Em específico, são perda de peso, escalafrios e hemoptoses, que são os sangramentos por las vias aéreas superiores. Pneumocite girovecii não se pode cultivar. Como vimos em nossas aulas, no curso de nosso semestre, há muitos agentes patógenos que se podem cultivar em laboratório. Pneumocites não se pode cultivar em laboratório, não se extrai e cultiva para um diagnóstico preciso. O diagnóstico direto pode ser feito por lavado broncoalveolar ou amostra de esputo e posterior tinção com GIMSA, com técnica de GIMSA. O lavado broncoalveolar é extraído e se pode tingir e ao mirar o microscópio se pode ver que a tinção de GIMSA tinge os trofozoitos, que são pequenos, que medem entre 1 e 5 micrômetros, e que essa tinção só atinge o núcleo de púrpura. Outras formas de diagnóstico são as radiografias, que mostram infiltrados biliares difusos e bilaterais, como a imagem que vemos aqui, e há outros exames complementares. Dentro dos exames complementares, pode ser indicado a história clínica do paciente. Como vimos, pacientes portadores de VIH-Sida são muito suscetíveis à infecção por pneumocite girovecii. Então, que uma história clínica que apresente a infecção por VIH pode ser fundamental para um diagnóstico correto e preciso de pneumocite girovecii. Buenas tardes, mi nombre es Tamara.
eu vou falar sobre os pronósticos, o tratamento e a prevenção. O pronóstico, geralmente, em muitos dos casos, quando são tratados inicialmente, há bom pronóstico. Pero quando a pessoa já está hospitalizada, há uma alta mortalidade. Alguns dos fatores de risco podem incluir a idade avançada, as infecções prévias por pneumocites girovete, os pacientes infectados por VIH, e o principal risco ao paciente é ter recuento de linfócitos T, CD4+, menor que 50. Pode passar. O tratamento, em este caso, muitas das vezes, os medicamentos se recetam junto com outros para se tratar a longo. Os corticosteroides geralmente se prescrevem para ajudar a prevenir e reduzir a inchação, a inflamação. Os sintomas devem desaparecer dentro de 4 dias posteriores ao início do tratamento. Geralmente, esse ciclo do medicamento tem cerca de 21 dias, pero é de suma importância lembrar que não se pode parar o tratamento no meio, mesmo que o paciente já esteja tendo um bom desaparecimento de los sintomas, mesmo que já tenha um resultado bueno. Algumas de essas alternativas para o tratamento de medicamentos são a pentamidina, 4 miligramas por quilo, uma vez ao dia. E vale ressaltar que a pentamidina tem um evento adverso que inclui, em vários casos, lesões renais graves. Também tem atovacuna, 750 miligramas, 2 vezes ao dia. Trimetropina, 5 miligramas por quilo, 4 vezes ao dia, com dapsona, 100 miligramas, uma vez ao dia. Tem também clindamicina, 300 a 900 miligramas, cada 6 a 8 horas, com primaquina base, 15 a 30 miligramas ao dia. O tratamento padrão é o sulfamethoxazol, trimetoprina, de 4 a 5 miligramas por quilo, 3 vezes ao dia, por 14 a 21 dias. A prednisona é o uso de corticoide indicado para pacientes portadores de VIH com hipoxemia. A prevenção implica em medidas para reduzir a possibilidade de expansão, como usar uma máscara ou até mesmo tomar os medicamentos preventivos, como antibióticos à base de açufre. Alguns desses antibióticos são a profilaxis, indicados para pacientes positivos para VIH ou com recuento de linfócitos T, CD4+, menor que 200. O uso de sulfamethoxazol, trimetropina, 80 a 400 miligramas, uma vez ao dia. E em pacientes que não toleram a esse tratamento, tem que usar dapsona, 100 miligramas, uma vez ao dia, ou pentamidina aerosol, 300 miligramas, uma vez ao mês. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Yo voy a hablar sobre el caso clínico de nuestro hongo. Un varón, yo voy a simplificar el caso clínico, no voy a leer todo ello, pero es de un varón soropositivo, VIH, ingresa ao laboratório com
uma alta carga viral para VIH e um recuento de linfócito T CD4 abaixo de los 200 aceptável, que foi de 79 células por ml. A saturação no meio ambiente estava a 98%. Este quadro clínico é muito inespecífico, pode ser várias enfermedades. Sendo assim, o médico solicitou uma radiografia de tórax que mostrou pequenos nódulos bilaterais e a tomografia evidenciou opacidades com aspecto nodular circundante em ambos pulmões. Ou seja, como é um paciente com VIH, o médico já suspeitou que poderia ser pneumociste Joviriac, especificamente por ser um paciente por VIH. Só pela clínica e por la imagem não pode chegar a um diagnóstico específico. Então, se hecho um lavado bronquioalveolar, onde se pode confirmar por la tinção de Ginza que se deu positivo para a Girovec. Assim, se iniciou o tratamento, sendo que a 9 dias de início do tratamento, houve uma empeora do quadro geral do paciente, onde se hecho uma nova exame de imagem, pode ver em la tela, que é a imagem B. A imagem A foi a primeira que se hecho, a segunda, onde se pode ver a empeora, ou seja, o tratamento não estava no necessário. Sendo assim, se hecho mais outro exame, onde constatou a empeora, e sendo assim, começou um tratamento com corticoides, em doses decrescentes durante 14 dias, onde se constatou um novo recuento de linfócito CD4 de 292 células por ml, que é acima dos 200 aceitáveis. O que podemos dizer sobre esse caso clínico é que podemos ter vários diagnósticos diferenciais, principalmente por pneumonias, por bactérias ou por vírus, que é na mesma clínica, no mesmo quadro clínico. Incluso pode ter tuberculose, por la perda de sangue por vias aéreas, se pode crer que seja uma tuberculose. Por ser um paciente com VIH e os linfócitos T, CD4, mas que são os responsáveis por o combate desse tipo de fungo, estarem em 79, se suspeitou por la infecção por pneumocitose Girovec. Sendo assim, se solicitou o exame de imagem, onde evidenciou infiltrados que são específicos nesse tipo de pneumocitose, de pneumonia, e solicitou um barrido bronquioalveolar, que é um exame mais específico para a Girovec, de onde se pode encontrou um exame positivo. Se iniciou um tratamento que não era o adequado, sendo que o paciente, em 9 dias, empeorou seu quadro, se abarrou mais o recuento de linfócitos CD4 e os infiltrados se aumentaram. Sendo assim, hicieron outros exames de cultivo para verificar se existia outras bactérias, se deu negativo, solo para Girovec, que deu positivo. Sendo assim, por ser um paciente com VIH, com recuento de linfócito muito abaixo do aceitável, se iniciou um tratamento com corticoides, que é o indicado nesse caso. Quando se inicia o tratamento com corticoide, o quadro general evolucionou em 2 dias, onde o quadro general houve uma melhora em o recuento de linfócitos T, CD4, a 292 bien acima de lo aceptable.
Então, quando iniciou um tratamento adequado, o quadro clínico, o quadro general do paciente melhorou. La conclusão é que este hongo apresenta risco praticamente só para pacientes imunodeficientes, para pacientes que têm um sistema imunológico eficiente, consegue combater esses hongos sem causar enfermidade. E a atenção especial é para os portadores de VIH, que têm seu sistema imunológico bastante debilitado. E é uma enfermidade, então, oportunistas e que tem sintomas muito inespecíficos, ou seja, pode ser facilmente confundido com outras enfermidades, tendo para chegar ao diagnóstico, a ser vários exames e cruzar com a clínica, exames de imagem e exames de laboratórios. As referências bibliográficas onde tiramos as informações, o caso clínico está no site ICIELO. E muitas graças a todos. Espero ver todos presencialmente em 2021.